Boa noite. Boa noite, Sabrina. Bem, Tudo bem com você? tudo jóia. Vou pegar a aula aqui, tá? Tá bom. Ana Paula, você consegue me ajudar a ver onde que a gente parou? Acho que isso aqui, acho que eu já falei. Não sei, mas eu acho que eu sei te falar. Já passou por essa parte? Os gráficos já deu, tem? Uhum. Ah, não. Falta falar aqui da constante. Uhum. Aí aqui a perturbação a gente já falou também, né? Perturbação do equilíbrio. Uhum. Peraí. Olá, meninos. Boa noite. Só um minutinho, tá? Bom, meninos, boa noite.
Vamos começar aqui, né? Vamos terminar hoje, né? Essa parte de equilíbrio químico, tá? Bom, na aula passada a gente viu alguns conceitos em relação ao equilíbrio, né? A gente viu que é uma reação reversível. Né? Para a gente ter um equilíbrio químico, a gente tem que ter uma reação reversível, que se processa, né, em ambos os sentidos, né? A gente tem, né, a gente tem tanto a reação direta, que é a reação que vai de reagente para produto, como a reação inversa, que ocorre dos produtos para o reagente, né? E que esses dois caminhos, né? Eles têm uma velocidade da reação que a gente chama da velocidade da reação direta com a velocidade da reação indireta. Então, a gente viu que para a gente ter uma situação de equilíbrio, essas duas velocidades elas têm que ser iguais, né? E que no equilíbrio químico a gente tem algumas propriedades macroscópicas que são constantes, como a cor, a concentração, né? Elas se tornam constantes. Então, a gente viu esse gráfico em que mostra, né? A reação direta acontecendo, a velocidade caindo, né, a velocidade, né, da reação direta cai e a velocidade da reação inversa sobe, até que em um determinado momento elas se encontram em eixo igual. Aqui também a gente viu o gráfico em que mostra, até perguntei para vocês, em qual dos instantes a gente começa a ter o equilíbrio químico. Então a gente percebe que quando as concentrações ficam constantes, a gente tem o equilíbrio químico acontecendo, né? Quando a cor começou a ficar constante, né? Aqui eu falei com vocês sobre os equilíbrios homogêneos e heterogêneos. Os homogêneos são aqueles em que a gente tem o mesmo estado físico. Os heterogêneos são quando isso varia, tá? Os moleculares, em que a gente está trabalhando com moléculas, e os iônicos, quando a gente está trabalhando com íons, aí a gente faz a questão, está desenvolvendo a questão de pH e pOH, né? É isso que eu vou falar. Eu mostrei ainda para vocês esse gráfico em que a gente vê os três tipos de situação em que pode estar ocorrendo reagentes e produtos. As concentrações elas podem estar se igualando, as concentrações dos produtos podem estar sendo maior do que os reagentes e vice-versa. Mas lembrando que toda situação de equilíbrio ela caracteriza a parte que fica constante. Aí eu pulei um pouco essa parte e fui direto aqui na parte do deslocamento do equilíbrio, né? Que é uma coisa importante, que é da lei do Le Chatelier. E a gente tem que, quando, né, uma perturbação ela é aplicada no sistema, o sistema ela tende a reajustar os efeitos dessa perturbação, né? Esses efeitos de perturbação seria a concentração. Então, aqui resumindo, eu falei para vocês, se a gente aumenta a concentração ou no reagente ou no produto, né, o equilíbrio ele tende a se deslocar no sentido contrário dessa adição. Então, se eu adicionei mais reagentes ao meu sistema, né, o meu equilíbrio é deslocado para a direita, né, no caso, para a formação de produtos, né, para poder minimizar esse acréscimo. E, no caso, se eu tiver retirar reagente, tiver menor quantidade de reagentes no reagente, então o meu objetivo é deslocar o equilíbrio para a parte, né, para a esquerda, né, no caso, para a produção de reagentes, para poder compensar esse desfoque de reagentes. Em relação à pressão, aí eu falei com vocês que
quando a gente aumenta a pressão, né, numa reação, num sistema em que está acontecendo o equilíbrio químico, a gente tende a deslocar o equilíbrio no sentido onde tem o menor número de mols gasosos quando a gente aumenta a pressão. Então, lembrando que tem que ser o número de mols gasosos, né? E vice-versa. Quando a gente abaixa a pressão, a gente desloca para onde a gente tem o maior número de mols gasosos. E a temperatura, no caso aqui, a temperatura, né? Para a gente poder ver alguma coisa relacionada à temperatura, essa equação química, ela precisa mostrar para a gente o ΔH. E se essa reação ela é endotérmica ou ela é exotérmica. Bom, essa questão dela ser endo ou ela ser exo vai depender do sentido. Então, esse ΔH, né? Esse ΔH é positivo. Eu falaria que essa reação ela é endotérmica. Mas em qual sentido? No sentido direto, no sentido aqui de produção do CO2 e da água, tá? Então, a gente tem um ΔH positivo, uma reação endotérmica acontecendo. E aí eu falo para vocês, aí a equação ela vai ter dois lados. Esse lado aqui é o lado endotérmico, o lado aqui da direita. E o outro lado, consequentemente, ele vai ser exotérmico. Então, esse ΔH, ele sempre mostra se a reação é endotérmica ou exotérmica no sentido direto, tá? Então, nesse sentido, ela é endotérmica. Então, quando a gente tem uma reação endotérmica, as reações endotérmicas são favorecidas por aumento de temperatura. Então, ou seja, se essa equação tiver, né, se essa reação estiver acontecendo com aumento de temperatura, a gente desloca para o sentido direto, justo porque o sentido direto é o sentido endotérmico. Mas, ao contrário, o sentido inverso é o sentido exotérmico. Então, ou seja, se eu estiver produzindo para o outro lado, o sentido exotérmico seria de menos 4.000. Então, se eu abaixar a temperatura, desloco para o sentido da esquerda. Se eu aumentar a temperatura, desloco para a direita, tá? Então, justamente o ΔH que vai mostrar isso aí para mim. Agora, os catalisadores, né, gente? Quando a gente pensa em questão de cinética química, catalisadores são compostos que vão acelerar a reação por meio da diminuição da energia de ativação, né? Então, eles aceleram a velocidade, né, da reação, diminuindo a energia de ativação, tá? Bom, esse aí seria essa parte em relação. Então, aqui, voltando para esse slide aqui, o que nós vamos fazer agora? A gente vai demonstrar uma constante de equilíbrio, tá? Então, aí eu quero que a gente pegue aí, eu quero que vocês façam aí, copiem aí para mim. Não precisa copiar o gráfico, não, que depois o gráfico vocês podem consultar aqui. Mas aí eu quero que vocês copiem juntamente para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, a gente vai ter essa reação aqui, ó, né? Só que nós vamos copiar o N2O4 dando 2NO2. Aqui pela reação direta, tá? Aí deixa daqui, isso aqui, depois eu explico. E faz a reação inversa. Aí, no caso, a gente só vai virar setinha pro outro lado, tá? Então, copia essas duas aí. Quando vocês copiam, eu vou pegar uma água ali, tá?
Terminaram aí? Então, olha só. Gente, Sabe, eu fui buscar minha bolsinha, na hora que eu voltei, eu peguei o finalzinho, era para copiar essa reação, né? pode copiar isso aqui. Não, beleza. Já copiei aqui. É porque eu fui buscar a bolsinha, eu tinha ficado Uhum. na pá. Então, olha só. Aí, Rodolfo, pode... Ó, Rodolfo. Ô, Rana, pode ir copiando aí que eu... Nossa senhora, meu Ó, com o Rodolfo, Ronan, né? Deus. Valeu, obrigado. Então, Ronan, vamos lá. A reação direta, a gente tem isso daí. Quando a gente está falando sobre a cinética química, a gente tem uma lei de velocidade. E a lei de velocidade, como é que ela é explícita, né? A lei da velocidade das reações químicas, ela pode ser explícita tanto pelo reagente como pelo produto, tá? Então, no caso aqui, como é reação direta, ele se concentrou no reagente e aqui no produto, tá? Então, o que é a velocidade? A lei da velocidade é uma expressão que vai te ditar a lei da velocidade das reações químicas. Então, aqui ele chamou V1 é igual a K1. O que é o K1? É a constante. Uma constante da lei de velocidade vezes a concentração elevado ao... Não é o coeficiente estequiométrico, não. É o coeficiente estequiométrico só quando é reação alimentar. Então, olha só. Então, a lei da velocidade, ela é expressa, né? Ela vai ser, como que ela vai ser deduzida? V, né? É igual a K, que é uma constante, vezes a concentração do reagente ou do produto, elevado, né, à ordem da reação. A ordem da reação referente àquele reagente ou produto. No caso aqui, a ordem da reação em relação a N2 ao 4 é 1, tá? Então, aqui a gente coloca esse colchetes. O que significa esse colchetes? A concentração do N2 ao 4 elevado a 1. Esse 1 é a ordem da reação, tá? No caso aqui, a reação ela foi elementar. Por quê? Esse valor aqui, né? Esse expoente que eu coloco aqui em cima dos colchetes é 1, que coincide justamente com o seu coeficiente estequiométrico, que é 1, tá? Então, essa aí é a velocidade da reação. V1 igual a K1, concentração de N2 ao 4. Agora, e a reação inversa? A reação inversa ele expressou em relação ao produto. Então, ele escreveu V2 é igual a K2, então velocidade 2 é igual a constante 2 do produto, né, que é o NO2, elevado a 2. 2 é a ordem da reação em relação ao NO2. E como, né, o expoente o expoente coincide com o coeficiente estequiométrico, a gente tem que a reação elementar. Então, gente, essa aqui se torna a nossa velocidade da reação direta e essa aqui é a velocidade da reação inversa. Então, vamos anotar isso aqui. V1 é a velocidade da reação direta. Aqui é a velocidade da reação inversa. Ok? Copiar aí? Copiaram, gente? Por mim tá tranquilo. Beleza. Aí, tá, aqui esse gráfico eu já expliquei para vocês. Quando a gente atinge o equilíbrio, né, gente? Vou até colocar aqui no whiteboard. Então,
vai ser igual a K1 vezes concentração de N2 ao 4. O reagente é N2 ao 4, não é, gente? Ah, vocês também não vão ver, peraí. Deixa eu consultar aqui, só para lembrar. N2 ao 4, 8NO2. E aqui, gente, esse 2 aqui tá ao quadrado, tá? Eu vou colocar um chapéuzinho para indicar que tá ao quadrado. Isso aqui não vai dar certo nesse whiteboard. Vou fazer no slide mesmo. Que vai precisar de elevar, peraí, tá? Ana, Pode falar. aqui. Não, eu só quero comentar um negócio com você. Hum. Meu notebook ontem não ligou. Liguei hoje de manhã, ele não ligou. Eu tive que ligar pro suporte. E aí? Aí aconteceu que eu tive que fazer uma operação lá para poder ligar ele, que ele não ligava, ele ficava só na tela preta. Aí agora eu tenho que fazer backup dos dados para fazer uma recuperação do sistema. Aí ela deixou hoje para eu fazer o backup. Mas realmente ontem ele não ressuscitou mais não. Mas ela falou, o pessoal da assistência falou que pode ser por causa do Windows 8, do Windows 10 ou alguma coisa assim? É do sistema, é do Windows. Com certeza é do Windows. Aí eu vou Pode ter que ser. fazer backup, porque aí eu vou ter que reinstalar o sistema. Mas ontem eu lembrei de você. Ontem eu fui Ah, abrir um computador lá, aí ele demorou, ele começou, aguarde, aguarde, ah, reparação do estamos, sistema. estamos preparando o sistema para você, aguarde, aguarde. Aquilo, o computador era 1h30 da manhã quando o computador chegou a ligar lá. Eu fiquei um Não, tempão olhando para a cara da tela. o meu não ligou desde ontem, aquele horário, até hoje de manhã. Ele não tinha ligado, eu tive que ligar para poder me ajudar a ligar o computador. Eu assim, o meu notebook mesmo, ele veio quando eu comprei, ele veio com a atualização do Windows 10. Eu voltei ele para o Windows 8. Eu não consigo trabalhar ele com Windows 10. Eu acho ele muito lento. Eles falam que É, ele carrega tudo, sabe? Que você processou no dia anterior, quando você ligou ele carrega tudo. Aí ele deixa. Eu não sei o que ele consegue fazer. Eu sei que ele é muito lento. O meu notebook, pelo menos, ele não consegue ficar rodando ele, não. Ele trava tudo. não, nossa. Ai, mas tá bom. Amanhã eu vou formatar ele. Assim, vai fazer a recuperação. Então, olha só, a gente tem a V1 e a V2. Quando a gente tem o equilíbrio químico, olha. Eita, peraí. Quando a gente tem a situação de equilíbrio, o que acontece na situação de equilíbrio? As velocidades da reação direta e inversa são iguais. Então, o que nós vamos fazer no equilíbrio? Né? No equilíbrio, essas duas velocidades, tanto a 1 como a 2, elas vão se igualar, né? Então, a gente vai fazer que V1 é igual
a V2. Então, o V1, né, ele é esse aqui. Então, eu vou pegar ele aqui, tá? Que vai ser igual ao V2. O V2 é esse aqui. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou deixar o K com K e concentração com concentração. Então, vou fazer isso aqui, ó. Então, vai ficar o K1. K1 dividido por K2 é igual a concentração do NO2 ao quadrado dividido por concentração dividido pela concentração de N2O4. Então, ficou assim, K1 sobre K2. O que eu fiz aqui, né? Igualei as velocidades, tanto direta e inversa, porque no equilíbrio elas são iguais. Deixei K com K, constante com constante, e concentração com concentração. Então, eu passei esse K2 para cá, então ficou K1 sobre K2 e NO2 ao quadrado dividido por N2 ao 4, tá? Ficou dessa maneira aí. Aí, agora vamos lá. Aí, gente, o que vocês podem perceber? Esse K1 sobre K2, ele gera uma outra constante, tá? Que no caso aqui, eu vou chamar de KC, porque vai ser a constante em relação às concentrações, tá? Então, gente, o KC é uma variável importante que a gente chama constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é justamente as constantes das outras duas reações acontecendo, só que a gente chama de constante de equilíbrio, tá? E a constante de equilíbrio, no caso desse aqui, eu coloco um Czinho para indicar que ela é indicada em relação à concentração dos constituintes da equação, tá? Então, aí o Kc dessa reação, ela seria qual? NO2 ao quadrado, né? Seria esse aqui, né? A Kc. Então, gente, se vocês forem reparar, né, a reação que está acontecendo, ela é essa daqui. Não é? Se vocês forem olhar aí pelo... Tem faltando 2 aqui, peraí. Se vocês forem olhar pela expressão da constante de equilíbrio, olha só. O NO2, ele aparece aqui, ó, no numerador.
E o N2O4 aparece no reagente. E, além do mais, o NO2 ele é elevado ao coeficiente estequiométrico dele. O N2,4 também é elevado ao coeficiente estequiométrico dele. A partir dessa dedução que a gente fez, a gente consegue deduzir que a constante de equilíbrio de qualquer reação, ela vai ser a concentração dos produtos, não é? O NO2 não é um produto, elevado, né, aos seus coeficientes, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, elevado como chapeuzinho, tá? Ah, não, vou escrever coeficientes, agora dá. Então, vai ser os produtos elevados aos coeficientes estequiométricos dividido, né? Dividido pela concentração dos reagentes, elevado também aos coeficientes estequiométricos. Então, gente, a dedução, né, da constante de equilíbrio para qualquer reação seria essa daí. A gente vai olhar os produtos elevados aos coeficientes dividido pelos reagentes elevados aos coeficientes estequiométricos, tá? Vocês estão copiando isso aí? Então, pode copiar, fazendo favor, tá, gente? Peraí, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Por mim, tá liberado, sabe? Tá. Podemos passar, gente? Ou tem gente copiando? Por mim, pode. Pode, né? Então tá. Aí aqui, gente, nada mais é do que o que eu fiz com vocês, tá? Eu demonstrei aqui para vocês como que se acha essa constante, tá? Aí agora, essa constante, né, na maioria dos casos, ela é uma expressão. Uma expressão dependendo da reação que nós temos. Então, deixa eu só pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente poder fazer. Então, ó, H2 mais I2 dando I, HI, tá? Então, todo mundo tá gasoso, bonitinho. Gente, qual que seria a expressão da constante de equilíbrio? Fala aí para mim, por favor. Se eu perguntasse assim, qual que é a expressão, tá? Da constante de equilíbrio. Seria o produto, né? Quem que é o nosso produto? HI, não é? Então, aí a gente colocaria HI, né, dentro do parênteses, dentro do colchete, né? O colchete significa concentração. Elevado ao coeficiente estequiométrico da HI. Qual que é o coeficiente estequiométrico da HI? 2, né? Então, tem que elevar a 2. Dividido. Isso, dividido. Fala aí, então, Ana. Eu não sei se vai ficar H exponencial elevado a 2, mas eu não sei como é que vai ficar. Vai ficar I também elevado a 2? Porque aqui a gente tem dois reagentes, não é? É.
O negócio aqui nem é elevado a 2, porque olha só, é o coeficiente estequiométrico. Então Não é é 1 por 1. Isso, é 1. É o coeficiente estequiométrico. Aqui o coeficiente estequiométrico é 2. Aqui o coeficiente estequiométrico é 1. O H2 é a substância. Não, esse aqui não é coeficiente estequiométrico. Então, vai ficar H2, né? Elevado a 1. No caso, quando é 1, eu não represento. Mas aí, quando eu tenho outro reagente ou outro produto, eu ponho vezes, tá? Vezes o I2. Aí seria isso daí. A expressão, tá? Agora, para mim achar o valor numérico, eu teria que ter essas concentrações no equilíbrio, tá? Aí se eu te pedir só a expressão, é só isso aí que eu vou querer. Deixa eu ver se eu consigo pensar uma outra equação aqui, peraí. Vou colocar outra aqui, tá? Meninos, faz aí pra mim a expressão. Aí tá todo mundo gasoso, tá? É igual esse HNO3. E no caso. Ah, não, é 1 por 1 também. Não, deixa pra lá. HNO3 é uma substância só, né? Aí ele todo entre parênteses. É, mas eu lá ia fazer a pergunta se ia levar ao cubo. Uhum. Entendeu o que eu falei, não, né? Entendi, você Percebi. pensou que ia levar o cubo, né? Não, aí é o coeficiente estequiométrico ali, 1. Pronto. Beleza, como é que ficou? Vamos lá. Fala aí pra mim. QC Hum. é igual a abre parênteses, HNO3, fecha parênteses, vezes abre parênteses, HNO2, fecha parênteses, dividido por NO2 elevado ao quadrado, vezes, abre parênteses, H2O, fecha parênteses. Isso aí, então vamos lá, HNO3 sem mesmo. HNO3 vezes
HNO2 dividido por NO2 ao quadrado vezes H2O. Beleza, gente, certinho. Facinho, né? Aí depois a gente vai fazer um exercício em que a gente vai calcular essas concentrações. E aqui eu vou deixar para depois. Aí deixa eu falar outra coisa aqui, gente. Então, essa constante de equilíbrio que vocês viram, né? A gente determinou agora, ela também pode ser determinada em relação à pressão. Então, quando ela é determinada em relação à pressão, a gente chama de Kp e não de Kc. E, em vez da gente colocar as concentrações, a gente vai colocar as pressões parciais dos constituintes. Lembrando que, nesse caso, para a gente poder ter um Kp, todos os componentes teriam que estar no estado gasoso. Então, eu só posso colocar na expressão componentes gasosos, tá?